Amém, glórias a Deus, que maravilha, hein? É, a tarde hoje, uma chuvazinha de leve aqui para baixar a poeira, como diz o ditado, né? É isso aí, meu irmão Assis. Só que levantou aqui um mormaço legal, viu? Mas graças a Deus tem uma coberturazinha aqui. E eu estou me ajeitando por aqui devagarinho. Você que está aí do outro lado, debaixo aí da feira livre coberta. É isso aí, continue aí, viu? Não venha pra chuva não, você vai se molhar. Receba a água do Espírito nesta tarde. Comece a saciar a sua sede espiritual. Receba o alimento. Boa tarde, boa tarde. O Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas. Eu te louvo e te agradeço. Glórias a Deus pelo dom do Espírito. A nossa vida hoje é totalmente eterna, espiritualmente falando. Cristo nos veio da vida eterna. E Ele já deu, hein? Aqueles que creem no seu nome, confessam e foram salvos por Ele na cruz do Calvário. Agora eu estou aqui pregando o evangelho de reconciliação. É isso mesmo. Reconciliar. Para que você não fique na posição aí que você se encontra. Você precisa estar numa posição espiritualmente falando
em Cristo Jesus. Você sabia que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Ele nos assentou juntamente com Ele. Você sabia que eu e você, nós já somos abençoados? Nós não vamos ser não, nós já somos, viu? Abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Abraçando aqui a irmã Maria Silva, que está acompanhando a gente aqui pela página no Facebook. Ela nos saúda com paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Receba paz também, minha amada. Que graça sobre graça se manifesta em tua vida. Ela que é lá da cidade de Aguiar, lá na Paraíba, que acompanha a nossa rádio, a rádio web, rádio RSTG. Quer acessar? É www.radiosantomegospel.net. 24 horas no ar. A serviço do Rei Jesus. É louvor para Jesus nesta tarde. Oh, que maravilha! Louvemos, exaltemos, glorificamos este nome que é sobre todo nome. Este nome que tem poder. Este nome que te deu vida. E te deu vida e vida em abundância. A Ele toda honra, toda glória. Olha a chuvinha, foi Ele que fez. Oh, glória. Tudo isso para mim e para você, viu? Sim. Glórias a Deus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Maravilha, hein? Criou este universo, este paraíso maravilhoso para eu e você, para nós. Devemos saber usufruir de tudo que Ele deixou para nós, né? O problema é saber usufruir. Antes eu não sabia não, porque eu não tinha conhecimento da palavra. Eu não sabia quem era este Deus, mas agora eu sei. Agora eu sei e posso dizer quem Ele é. Estou aqui dizendo, mostrando para você o que Ele tem feito na minha vida. Fará muito mais. E também fará na sua vida. Um abraço, meu amigo aí, Assis, e sua esposa, sua filha. Um grande abraço aí, meu querido amigo Assis. Deus seja contigo. Os mototáxis aqui, aquele abraço. Anjos em vossa proteção. Meu querido amigo aí do Garantido, né? Isso mesmo, né? Grande abraço aí para você, hein? Agora nós vamos à palavra, né? A musicazinha tá tão boa que eu quase não quero parar, viu? Mas o tempo está passando e nós precisamos estar aqui fazendo justamente o que Ele nos ordenou. O que Ele nos comissionou a trazer aqui a palavra de Deus. A palavra predestinada de sabedoria, o Evangelho da graça de Deus. Amém, minhas irmãs? Que a graça e a paz sejam com vocês. Amém. Eu estou trazendo aqui nesta tarde, hoje é o capítulo 3 de Gálatas, e eu trago aqui uma sessão, uma leitura desta carta.
E lá do outro lado, nas sextas-feiras, eu estou lá em João Maria, eu estou lendo Efésios. Já estou no capítulo 4. A próxima sexta vai ser o 5. Aqui nós vamos adentrar agora no capítulo 3 de Gálatas. Esse aqui é o Evangelho, hein? Este é o Evangelho. São 14 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. E ele recebeu de quem? De Jesus Cristo. Ele disse que não recebeu de homem algum, mas sim de Jesus Cristo. O problema é que as pessoas não entendem do Evangelho da circuncisão. Aquela primeira mensagem que Jesus trouxe aos seus discípulos, aos 12 discípulos. Porém, era só para os judeus. Era só para os judeus. O cumprimento ali seria da lei, e Jesus cumpriu a lei. Porém, ele tinha outras ovelhas, das quais ele mesmo diz lá para eles: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, são de outros povos. Ele ali estava incluindo a mim e a você. Porém, essas ovelhas, elas seriam tratadas de uma forma diferente. Seriam tratadas agora como está sendo tratada pelo anúncio do Evangelho, pela fé. Então essas ovelhas, elas viriam agora no tempo da graça, não da lei, da graça. Se bem que ao cumprir a lei, aqueles mesmos dos judeus, judaizantes, eles não estavam obrigados a seguir a lei, não estavam obrigados, porque eles espiritualmente tinham sido transportados de um reino para outro reino. A lei de Moisés, ela trouxe condenação. A lei de Moisés foi a lei de morte. Isso mesmo. Quem por ela cumpria, vivia. Se não, morto seria. Era assim. Está escrito. Porém, depois desta lei de Moisés, que ela veio simplesmente mostrar que nós somos pecadores, que nós precisávamos de um redentor, de um remidor, de um salvador, que tinha sido profetizado nas escrituras, nos livros da lei e dos profetas. Todos eles falavam de Jesus de Nazaré, que viria e cumpriria a lei e resgataria, eliminava toda o chamado diabo e seria totalmente amarrado, manietado, destruído. E assim foi na cruz por Jesus, se cumpriu. Porém, nasce agora um novo tempo, nasce agora um novo pacto. A lei anterior era um pacto, era de Deus, sim, santa, sim, de todo, mas tinha a sua forma de agir, e tinha o seu tempo determinado. E este tempo determinado da lei foi em Cristo Jesus. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento diz que o maior e último profeta foi João. Aquele que veio batizando com água. Porém, ele mesmo disse que após mim viria aquele do qual não seria digno desatar, né? As suas alparcas, né? Desatar as suas sandálias. Aí ele disse: após mim vem este, que eu não sou digno. Eu batizo com água, porém ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E ele veio. Aleluia. Abraçando aqui meu querido amigo pastor Wagner Gomes, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Acompanhando aí. Meu querido, eu me lembrei de uma coisa agora, viu, meu querido? Wagner Gomes Ferreira. Compartilha, hein? Compartilha aí. Então vem Jesus. Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, e assume tudo.
por nós. Amém? Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Aí ele veio, nos deu vida e nos tirou o pecado. E por que hoje você ainda fica lutando com o pecado? É porque você não entende o que é pecado e você não entende o que é a manifestação da carne, o desejo da carne, porque estes ficaram. Este véu permanece em mim e em você. Por isso você precisa entender, ouvir, entender, compreender. É óbvio que é pelo Espírito Santo, ouvindo este evangelho que eu estou pregando aqui nesta cidade, o evangelho da incircuncisão. Vamos ao capítulo 3 de Gálatas, quando o apóstolo Paulo, aqui nós estamos na série Mistérios Revelados, porque já foram revelados ao apóstolo Paulo. Não tem mais mistério. Tem sim para aquele que ainda não compreende, não desvendou, mas ele foi revelado já. Estava oculto em Deus, desde antes da fundação do mundo. Esta maravilha desta mensagem estava oculta para eu receber, e você está recebendo aqui agora nesta tarde. Que privilégio este dos filhos de Deus, não é verdade? Agora há uns problemazinhos aí de falta de entendimento. Houve um problemazinho aí da religião, dos poderes, dos governos humanos que tomaram conta, que se fizeram de cristãos para abafar os verdadeiros cristãos, que mataram muitos, mas parece que quanto mais matava, mais nascia um. Oh, glória! Porque esta semente é de Deus, meus irmãos. Ninguém pode ir com ela, não. Quando ele leva um, guarda um, nasce dois. Seu João, boa tarde. Nasce dois, nasce três. Ousado para vir aqui ou em outro qualquer lugar e falar deste Deus Todo-Poderoso. Estava havendo um problemazinho aqui nesta época aqui, nesta região da Galácia. Então, os Gálatas estavam tendo um problemazinho. Eles tinham recebido a mensagem. Meu querido amigo, pastor Luiz Sérgio Pulga, está nos assistindo lá através de Xaxim, Santa Catarina. Ô, bênção. Muito obrigado, meu querido pastor, pela sua audiência. Muito obrigado, Deus seja contigo. Ele é da igreja Cristo Vive, em Xaxim, Santa Catarina. E tem um programa na rádio, na nossa rádio, a RSTG, o programa da igreja Cristo Vive, lá em Santa Catarina. Posso crer no amanhã. Quase não sai, hein? Demorou, mas saiu. Posso crer no amanhã, com o pastor Leonardo Chagas, às 11 horas na RSTG, Ondas Cibernéticas da Fé. Uma tarde abençoada para o querido, um abraço aí no seu irmão Oswaldo Pulga, no pastor Leonardo, toda a sua família, que Deus manifeste graça sobre graça na sua vida. Estou feliz da vida hoje aqui, viu? Eu estava sempre pregando aqui uns dias atrás, só no sol quente, agora a chuvinha veio, deixou a gente aqui tranquilo, né? Me deixou nesse local aqui, Papai do Céu arrumou esse local aqui tão bom, maravilhoso, e só Deus sabe, não é nada, abençoada? Então eu me escondi aqui um pouquinho, né? Dei um retornozinho aqui da calçada, mas protegido pelos anjos e coberto aqui, né? Só vendo a chuvazinha cair e a mensagem sendo levada àqueles que estão atentos nos ouvindo. Vamos lá. Então os Gálatas, ele fala, né, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vem chamar de insensatos. Chegar ao ponto de chamar uma pessoa de insensato, o apóstolo estava dizendo, vocês são loucos, só pode ser, né? Ele diz, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado?
Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eita maravilha, hein? Aqui um novo pacto. O apóstolo Paulo chega, observa que eles estavam passando de um evangelho para outro, que não seria outro evangelho. Sim, porque eles tinham recebido, porém estavam retornando aos rudimentos da lei, onde o apóstolo Paulo, pela revelação do Espírito Santo que recebeu do Senhor, e pela revelação do Espírito Santo, traz tudo isto aqui para nós. Ele diz lá para os cristãos em Gálatas: quem vos fascinou? Então quer dizer que existe algo por aí que fascina, né? Fascina, deixa a pessoa fascinado, admirado, pensando que aquilo é o certo, que aquilo é que é a verdade. E tem muitos aí com essas práticas de fascínio, né? Vamos ter cuidado, você que está ouvindo este evangelho agora, você que está compreendendo através desses últimos dias que eu estou ministrando aqui, para não ser fascinado por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos. Parece ser de Deus, mas não é. Conversa com o Papai do Céu no teu quarto. Fala com ele no teu aposento. Pede a revelação. E tu receberás com certeza a luz, a verdadeira luz, que iluminará, que é este evangelho. Ele diz: sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Começar no Espírito, a igreja de Deus, ela começa este novo pacto no Espírito. A descida do Espírito Santo vem para selar a sua igreja amada e para viver agora uma vida totalmente espiritual, uma vida totalmente de conhecimento de Deus, de temor e tremor do Todo-Poderoso, de viver uma vida digna. Jesus te chamou, Jesus me chamou, te escolheu para viver uma vida digna. E nós só podemos viver esta vida digna se tivermos este conhecimento do Senhor. O Senhor é o Espírito, amém? Então ele diz que: quero saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Preste atenção. As obras da lei eram obras carnais, simplesmente para a carne. Ela não era para o Espírito. Porém, a obra de Deus em minha vida, em tua vida, a perfeita obra de Deus, é pelo Espírito. Pelo Espírito dele, o Espírito Santo, e o Espírito que Deus permitiu que viesse a este mundo para glorificar o seu nome, que somos nós que estamos aqui em carne. Mas não é para vivermos segundo a carne, é para vivermos segundo o Espírito, é para vivermos segundo a direção do Espírito de Deus em nossas vidas, do nosso Espírito perfeito em Cristo Jesus. E ele continua: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós estamos aqui ministrando a pregação da fé. Por quê? Porque você está ouvindo. E ouvindo você vai crer. Porque a fé
ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu estou falando de uma fé, dom de Deus. Não estou falando de uma fé natural. Existem muitos modos de fé que as pessoas estão vivendo. Eu estou falando de fé, dom de Deus. Tem pessoas que acreditam em tudo, menos em Deus. Tem pessoas que têm fé em tudo, menos no Senhor Jesus Cristo. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas é assim mesmo. Eu tenho fé porque assim, sabe, é desse jeito. Mas será que é a verdadeira fé? A verdadeira fé, ela vem como dom. E ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nessa verdadeira fé é necessário também a prática, o exercício dessa verdadeira fé. Como está a tua fé? Algumas perguntinhas para a tua reflexão. Você que está me ouvindo, como está a tua fé? Está sustentada no teu eu? Na tua sabedoria? Nos ídolos feitos por mãos de homens? Que têm olhos, mas não veem? Olá, Walter. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem boca, mas não fala. Nariz tem, mas não cheira. E nenhum som sai de sua garganta. Será que sua fé está fundamentada nestes ídolos? Será? Se estiver assim, eu quero dizer para você que não é a verdadeira fé. E a palavra de Deus diz que tornem-se semelhantes todos aqueles que os fazem e que o adoram. Estou aqui esclarecendo. Estou aqui mostrando. Porque Papai do céu, o meu Papai do céu e o teu, quer que você ande em novidade de vida. Porque o nosso Papai, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Jesus, a luz que ilumina o nosso ser, o nosso caminhar, quer que andemos na luz, como Ele é luz. Então, a fé vem, o dom da fé vem pela pregação. Ou seja, o Espírito, melhor dizendo aqui no texto, que opera milagres, ele vem pela pregação. Continuando, ele diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele vem falar de Abraão antes da lei de Moisés. Ele fala de Abraão, aquele do qual ele escolheu, né, para ser pai de muitas nações. Então ele vem aqui e fala da experiência de Abraão. Vamos ler e entender. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé. Aqueles que creem, é os que são da semente de salvação, dos eleitos, dos predestinados, que vem desde Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Deus anunciou antecipadamente, prenunciou, fez um pré-anúncio a Abraão sobre este Evangelho, que agora está sendo exposto aqui, que agora está chegando. Graça e paz, meu querido. Deus seja contigo.
que agora está sendo exposto aqui para nós. Agora sim, nós estamos com o anúncio completo, não mais um pré-anúncio, mas com o anúncio completo. Quero mandar um abraço aqui para Hugo Leonardo, nosso querido conterrâneo, também nos acompanhando através de nossa página no Facebook. E para Emanuel Gutenberg Batista, o sobrinho da minha esposa, Emanuel, meu sobrinho, Emanuel Gutenberg Batista, está nos Estados Unidos, acompanhando aqui nossa pregação. Que bênção, hein? Deus esteja contigo, meu querido. Lá nos Estados Unidos. Emanuel Gutenberg, é o meu nosso querido Gugu. Grande abraço. Meus amados e santos do Senhor, esta fé, ela é prenunciada a Abraão, porque tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, aqueles que são fora do povo da nação de Israel, até os nossos dias, né? Chegando até os nossos dias, ele prenunciou o Evangelho a Abraão. E vejam o que ele disse a Abraão. Ele disse: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, porque ele creu. Ele creu. Houve uma promessa para ele e ele creu. Oh, glórias a Deus. Não teve que fazer nada a não ser crer. Continuando, ele diz: todos quantos, pois, são das obras da lei. Diz a palavra que é o apóstolo que está trazendo para nós. Pois todos que estão, ou que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não era pela lei a salvação, não era pelo cumprimento dos mandamentos, não. Os mandamentos estavam ali na lei, mas se não se cumpria, ninguém tinha condições de cumprir. E outra coisa, quando se cumpria vamos supor, 10 mandamentos, vou falar só dos 10. Quando se cumpria 1 ou 9 e deixava de cumprir um só dos mandamentos, a pessoa se tornava culpado de todos. Teria que novamente recomeçar. Aí depois veio os preceitos, né, os outros mandamentos incluídos dentro dos 10, que resumia-se em mais de 600 mandamentos na lei. Glórias a Deus, muita chuva, amém. E com certeza ninguém cumpria esses mandamentos. Era necessário que tivesse um. Então, por isso que diz que estávamos debaixo de quê? De maldição. A lei veio para isso mesmo. A lei veio para mostrar que eu e você, que nós e todos aqueles da época, éramos pecadores. Se na lei não estivesse escrito, não adulterarás, se não estivesse escrito na lei, não adulterarás, certamente aqueles que adulteravam antes da lei não tinham pecado. Por quê? Porque não tinha um mandamento, não tinha uma lei. Se na lei estivesse escrito, não matarás, nós não sabíamos nada que matar era errado, que adulterar era errado, porque não tinha nenhum mandamento. E ele veio para mostrar. Mas teria um que cumpriria todos estes por mim e por você. É aí onde entra a graça, é aí onde entra o amor.
a misericórdia. Sabe por quê? Os que transgrediam a lei, os malfeitores da época, eram pendurados no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro entre dois ladrões. Porém, entre eles tinha um que era da semente de salvação e tinha outro que era da semente de perdição. Foi bem claro. E quando Jesus está a expirar, a seu espírito ser entregue ao Pai, a ele o retorno do Pai, um grita de lá: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este homem não fez nada pela lei, ele andava desordenadamente, mas ele creu no Senhor, ele creu em Jesus como o único e suficiente Salvador. Era isto a lei. E ele continua no versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé. A fé, ela procede de agora. A fé, ela procede de quando o Espírito de Deus vem fazer morada. A fé procede verdadeiramente, este anúncio completo da fé, quando Jesus cumpre toda a lei, morre, mas ao terceiro dia ressuscita. Aparece aos seus discípulos, aparece às mulheres, aparece a tantos outros. E antes de ser assunto aos céus, ele diz que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para que estivesse em nós. E agora está o Espírito Santo em mim e em você. Continuando, falando aqui sobre a experiência de Abraão que o apóstolo Paulo traz, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo foi este maldito. Cristo foi esse que sem pecado estava lá no madeiro para nos resgatar, para nos tirar daquela maldição. E ali ele apagou os nossos pecados. Ele perdoou totalmente. Meu querido ouvinte desta palavra, da palavra de Deus, não fique se corroendo com pecados, porque você já foi perdoado. Porém, você tem um chamado a andar agora em novidade de vida. Após receber esse conhecimento, sabendo que a carne, os desejos da carne, a concupiscência, ela permanece neste homem natural. Neste homem, semelhança de Adão. Porém, veio um outro, que assim como por um todos, morreram, pecaram, ficaram destituídos, porém por um outro, segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele veio trazer a muitos a salvação. Ele continua dizendo aqui: para que a bênção, porque Cristo fez isso? Cristo veio e nos resgata, nos tira, cumpre a lei para nos tirar desta maldição, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Sim, porque ele estava antes da lei, e
a promessa foi feita a Abraão, que dele seriam benditas todas as nações da terra. Então, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé. Veja bem, receber por qual intermédio? Pela fé. O Espírito prometido. Esse que eu falei, do qual Jesus prometeu que ele enviaria o Consolador, e veio, que é ele mesmo, para fazer morada em mim e em você. E agora receber esta fé chegar em seu coração pelo ouvir, e ouvir pela pregação. Continuando, ele diz: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ele está dizendo: eu falo como homem, ainda que um acordo, uma aliança, ela tem sido feita meramente pelos homens, ela simplesmente, uma vez ratificada, ninguém a revoga. É uma aliança. Ou lhe acrescenta alguma coisa. E ele continua: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. As promessas de justificar, de ser uma bênção para as nações, de ser um povo abençoado, de ser um povo escolhido que está aqui na terra, que é a igreja de Deus, elas foram feitas a quem? A Abraão. Foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Quem foi este, hein? Foi Isaac, né? Continuando, ele diz: não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo, onde ali representava o descendente falando justamente de Cristo, de Jesus, que viria, que nasceria ali da raiz de Jessé. Por isso chamam eles raiz de Jessé, né? Da família de Davi, de Abraão. E assim veio ele para cumprir a lei e trazer uma nova aliança, um novo pacto. E ele diz: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, porque Deus já anteriormente tinha confirmado, tinha anunciado. A lei que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Vamos entender aqui. Deus faz a promessa a Abraão há 430 anos atrás. Não tinha lei, mas esta promessa foi de Deus. 430 anos. Aí veio a lei de Moisés. E esta lei não podia, de forma alguma, e nem pode e nunca poderá anular o que Deus fez, o que Deus determinou a Abraão, e que dele sairia a semente, e saiu de salvação para chegar até nós, os gentios. Continuando, ele diz: porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessas, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Por isso que a fé, por isso que a salvação é de graça. Não é por eu fazer isto, fazer aquilo outro. Não é por eu estar aí me sacrificando, subindo ao monte, descendo ao monte, dando esmolas. Vou fazer isso que vê se Deus me salva. Muitos pensam assim, né? Pelas obras. Não! Estas obras, elas foram determinadas, elas foram postas para que nós, como salvos, possamos andar nela. Por isso Tiago disse que a fé sem as obras é morta.
Continuando. Qual, pois, a razão de ser a lei? Agora vamos entender por que vem a lei. Ora, se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, se a justificação não vem pela lei, e sim pela fé, agora, por que razão vem a lei? Depois de 430 anos vem a lei agora. Vamos entender essa razão. Continuando, ele diz, vamos à pergunta. Qual foi a razão a ser da lei? Ela foi adicionada, ela foi colocada. Para quê? Por causa das transgressões. Isto mesmo. Até que viesse o descendente, que é Jesus, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos. A lei, ela veio por causa da transgressão. A lei, ela existe por causa da transgressão, dos transgressores. E ele diz que, de modo nenhum, ou melhor, no versículo 19, pois com a razão de ser a lei, foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos. Foram os anjos que promulgaram. Foram os anjos que trouxeram a lei. Pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Não, ela foi simplesmente adicionada. Porém, ela não é contrária. As promessas que foram feitas antes, 430 anos, a Abraão, ele diz, de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas não existe nenhuma lei. E não foi promulgada, e não existe nenhuma lei que possa nos dar vida, que possa nos trazer a verdadeira justiça, porque a verdadeira justiça é Jesus, o justo. Mas ele diz o seguinte, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Ou seja, a história das Escrituras, ela é encerrada agora, debaixo do pecado. Até Cristo, que não tinha pecado, mas nasceu sob a lei, mas para cumprir a lei, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Entendendo mais o que é a lei, ela foi adicionada, né? Então vamos entender mais. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de se revelar. Esta fé já se revelou. Esta fé agora existe. Esta fé existe em mim e em você, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela lei, não pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. Continuando, ele diz, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que significa dizer? Se você creu, se você tem esta fé em Deus, que Ele, como Cristo, morreu para lhe perdoar, para nos perdoar, para tirar nossos pecados, e assim Ele o fez. Que Ele ressuscitou dentre os mortos, que agora vive, que está vivo. Você não pode receber isto de forma nenhuma pela lei.
Este conhecimento você só recebe pela fé, pela revelação de Deus em teu espírito, em teu coração. Então você não está mais debaixo da lei. Você não está mais obrigado a cumprir, a estar rigorosamente pela lei. Porque agora o Senhor traz em meu espírito, em teu espírito, a lei de vida. Quando interrogaram Jesus com relação ao mandamento, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e ao próximo como amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo. Quem está próximo aí de você? Quem está próximo? Primeiro amar a Deus sobre todo o coração. E ao próximo, quem está próximo aí de você? O mandamento é amar. Amar ao próximo como a si mesmo. E eu te pergunto, você se ama? Quantas pessoas estão se acabando, dizendo que se amam, mas não amam nem a elas mesmas? Nós só aprendemos a amar nós mesmos quando nós conhecemos Deus. Quando Ele vem fazer esta transformação em nossa vida, que não é pelo externo, não é pela carne, não é pelos mandamentos da lei, não é pelos mandamentos de um sacerdote, não é pelos mandamentos de um pastor, de um líder espiritual segundo os seus conceitos e preconceitos, mas não, é através do Espírito de Deus, que agora vem fazer morada em seu coração, no meu coração, e você recebe esta lei do Espírito em vida, dessa forma, é desta forma mesmo, ouvindo a palavra de Deus. Estamos chegando à exposição aqui deste capítulo 3. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem libertos, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Hoje, nesta tarde, no capítulo 3, eu pude trazer aqui para vocês o esclarecimento do apóstolo Paulo, que repreende os Gálatas, os cristãos da época, porque eles tinham recebido este evangelho que agora eu estou pregando, este evangelho da graça de Deus, e que agora eles estavam voltando aos costumes judaicos, aos rudimentos, trazendo para a nossa época. É como se a gente recebe este evangelho, esta fé inabalável, e a gente depois começa a voltar aquelas coisas que fazíamos antes, a buscar as coisas que não são de cima, mas que são de baixo, né? Nós viemos de cima e para lá retornaremos. Nós, eleitos e filhos de Deus, nós somos espíritos perfeitos, vivendo aqui na terra com uma experiência humana que não é muito boa, todos nós sabemos. Por isso, muitas vezes nós gememos, até choramos, até pedimos para estar com Deus, porque sabemos de onde viemos. Isto é revelado pelo Espírito. Isto é revelado pelo Espírito de Deus em nós. Mas é necessário, acima de tudo, cumprirmos esse tempo determinado por Deus. Eu não sei o tempo.
Só sei que chegará um dia em que cumprirei esse tempo. E que com certeza o Senhor me guiará durante todo esse período de minha existência, segundo a sua vontade. Eu quero andar segundo a vontade de Deus. Eu sei que muitas vezes, quando eu procuro agir segundo a minha vontade, segundo os desejos da minha carne, eu sei o que tem acontecido comigo. E você também sabe. Então, nesta noite, já à noite que iniciamos a tarde, que você possa ter recebido esta palavra, e eu creio que recebeu sim. E a minha oração é que o Espírito de Deus venha trazer revelação, sabedoria, conhecimento. Espírito de revelação e conhecimento, para que você possa compreender a maravilha de viver esta novidade, de viver este novo pacto, que é com maiores e melhores promessas. Assim seja, assim disse o Senhor. E até uma outra oportunidade, se Deus assim me permitir. Todas as terças-feiras aqui neste lugar, pregando o Evangelho da graça de Deus, bem como nas terças-feiras, das sextas lá em João Maria. Porque a igreja de Deus somos nós. Sou eu e você que cremos em Cristo Jesus. E que andemos agora nessa novidade de vida. Tenham todos uma noite maravilhosa, uma noite abençoada, um sono, um descanso reparador, na esperança de um novo dia, de um novo amanhecer, porque a vida continua, e ela é bela, é linda. A seu povo, sua graça está verdade. Oh, quão sábia suas palavras, sua graça está verdade. Deus honrado, a seu povo, sua graça está verdade. Oh, quão sábia suas palavras, sua graça está verdade. Ya se acabó. Ahora vamos a identificar con respeto, con aplomo, pero a tiempo y fuera de tiempo. Ya le vamos a decir las cosas como son. Vamos a advertirle a la gente, vamos a decirle lo que hay, vamos a hablar claramente. No tenga miedo, use esa autoridad que Dios le ha dado, que eso es suyo, eso se le dio a usted. Se le delegó para que predique a tiempo y fuera de tiempo, para que hable bien claro con sus familiares, con decencia, con respeto, pero mire, les advierto que ya estamos en los últimos días, estamos en tiempos postreros,
pronto se acerca el fin de este sistema corrupto, poniendo